Bem-vindos à quarta aula de Contabilidade para Não Contadores. Meu nome é Cássio Araújo e vamos dar início nessa quarta aula que vai falar um pouquinho sobre as contas contábeis, né? Nesse primeiro item que a gente já está vendo, o que são contas contábeis, né, na contabilidade. Uma conta contábil é o nome técnico que identifica um componente patrimonial, bens, direitos e obrigação ou patrimônio líquido, ou um componente de resultado, despesa ou receita. Todos os acontecimentos do dia a dia de uma empresa, responsáveis pela gestão do patrimônio, né, que é compras, vendas, pagamentos e recebimentos, são registrados pela contabilidade por meio das contas. Então, imagine o seguinte, dentro de uma empresa, existe tudo que ela compra e tudo que ela vende. Tudo isso, cada compra e cada venda, na contabilidade tem uma conta contábil para registrar cada operação. Se eu compro, por exemplo, para uso e consumo, vai entrar numa conta contábil de uso e consumo. Se eu compro para revender, vai entrar na conta contábil de compra para revenda. Então, a conta contábil é como se fosse um catálogo de gastos e de que a empresa precisa fazer, e ela precisa catalogar mesmo, pontuar cada gasto ou cada recebimento através da conta contábil. Como se chama basicamente esse conjunto de contas? Plano de contas, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Tá, ok? Então, conta contábil basicamente é isso. É um nome técnico que identifica tudo que a empresa movimenta no seu fluxo de informações. Relembrando aí noções de débito e crédito, né? De crédito e débito, né? Débito é entrada de dinheiro e crédito saída do dinheiro, né? A origem do dinheiro, né? Então a gente está visualizando aí no caixa, tudo que entra dentro desse caixa é débito e tudo que sai desse caixa é crédito. Então essa visão a gente tem que estar sempre com ela fixada para a gente não confundir. Então, baseado dando continuidade dessas noções, o que as contas patrimoniais falam para a gente? Que o ativo, né, que é bens e direitos, eles têm natureza devedora. Lembra que débito é para onde o dinheiro é aplicado? Então, o ativo ele tem natureza devedora. Tudo que entra no ativo, ele soma o ativo. Por isso que está o sinal de mais. Ele agrega o ativo, né? Do lado direito, que é o lado do passivo, são as obrigações, né? Que tem a sua natureza credora. Por que credora? Porque é a origem dos lançamentos, é a origem dos recursos. Então, tudo que é origem tem a natureza credora, que por sua vez fica do lado direito, o lado do passivo. Ok? Contas de resultado. A gente pode exemplificar no seguinte. Tudo que eu carrego saldo de um ano para o outro, seja de bens, direitos, né, quanto de obrigações, isso é representado no balanço. O que não é representado no balanço a gente chama de contas de resultado, que vai para a demonstração chamada DRE, demonstração de resultados. A gente vai falar um pouco mais à frente. Então, as contas de resultado, ela tem também uma natureza, que no caso das despesas, elas são natureza devedora e as receitas natureza credora. Um pouco mais à frente a gente vai falar um pouco sobre essa DRE, como é que funciona. Então, esse conjunto de contas que eu citei no início, que é catalogado, né, a gente pode falar assim, se chama plano de contas, né? Qual é a definição do plano de contas? O plano serve como base para que a contabilidade norteie seus trabalhos de registro dos fatos e atos referentes à organização, chamado de escrituração contábil. Um plano de contas deve ser completo, bem estruturado, condizente com as normas e preceitos contábeis aceitos. Então aqui a gente tem uma estrutura, que é o que? Ativo, passivo, conta de receita e conta de despesas. Então, você que nunca viu contabilidade,
que está querendo aprender, que está muito empenhado aí nesse curso, o que é um plano de contas, né? O plano de contas, ele tem que ter uma estrutura, né, baseado nas resoluções do CRC, né, do Conselho Regional. Ele tem que ter uma estrutura. Então, lembra aquele catálogo que a gente falou, que todas as contas envolvidas no processo da empresa, ele segue um norte, que é o quê? Número 1, né, seria contas do ativo, né? Número 2, contas do passivo. Número 3, contas de receita. Número 4, contas de despesas. Então, todas as contas do fluxo operacional da empresa é representado na contabilidade pelo plano de contas, né? Cada empresa tem o seu plano de contas, né? Cada empresa tem um objeto diferente, um é comércio, o outro é indústria, cada empresa tem um produto diferenciado, então o plano de contas tem que respeitar essa particularidade da empresa e tem que atender os registros, as escriturações, né, dessa empresa baseado no que ela faz, né? Plano de contas simplificado. O plano de contas, mesmo que simplificado, deve ser elaborado considerando as especificidades e natureza das operações realizadas, como eu já falei, cada empresa tem a sua, né? Imagina assim, eu tenho meu salário, mas eu faço coisas totalmente diferentes que você. Eu gasto em coisas totalmente diferentes que você. Então, o meu plano de contas, vamos falar assim, a minha gama de despesas é diferente da sua. Numa empresa ocorre da mesma forma. Um plano de contas ele tem que ser elaborado com base na atividade da empresa que você tá trabalhando. Por isso que cada uma tem a sua. Seguindo os parâmetros contábeis do CRC, né? Ativo, passivo, receita e despesa, que a gente viu no slide anterior, cada conta que contempla esse grupo ele é específico de cada empresa, né? Então, dando continuidade, o plano de contas, mesmo que simplificado, deve ser elaborado considerando as especificidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplar as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais. Resumindo, tá? Resumindo tudo o que eu disse, o plano de contas ele tem que ser feito com base respeitando as especificidades da empresa, ok? Escrituração contábil. A escrituração contábil, são as classificações baseadas nas contas contábeis, no plano de contas, é o registro, basicamente é o processo de registro de todas as operações da empresa. Para seguir esses registros, a gente fala muito sobre os aspectos qualitativos e quantitativos, porque esses dois fatores eles precisam aparecer no lançamento contábil para que a gente possa detalhar isso, né? Então aqui, estou passando o slide aqui. Então, o que quer dizer aspectos qualitativos? Todo documento, na contabilidade, a gente só pode registrar, só é registrado na contabilidade todas as operações que têm representadas por um documento idôneo. Que o documento idôneo seria esse? Nota fiscal, né? Tudo que for nota fiscal, cupom fiscal, recibo em alguns casos, fatura, né? Tudo isso é levado para a contabilidade. Então, a gente precisa sempre ter o aspecto qualitativo dos documentos para a gente analisar se isso pode ser registrado ou não na contabilidade. Um exemplo, tá? Um exemplo de aspecto qualitativo. Uma empresa que tem uma indústria com porte grande, uma empresa grande, que tem obras espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E lá no canteiro de obra, lá no sertão da Paraíba, eles precisam de parafuso. E tem lá na cidadezinha uma quitanda, tal, alguém que vende esses parafusos. Só que essa quitandinha, ela não emite nota. Porque no Brasil a gente tem muitas, embora hoje em dia a nossa gama de empresas legalmente constituídas é muito grande.
né? Mas algumas empresas ainda não emitem a nota, né? Então, essa compra desses parafusos, né, que necessários para a continuidade do processo, elas precisam ser contabilizadas, elas precisam ser representadas na contabilidade para que esse funcionário possa até pedir reembolso para o seu gerente depois. Então, o aspecto qualitativo é o quê? O funcionário foi lá comprar, mas qual que é o documento que comprova que ele comprou? É a nota fiscal? É um recibo? É um cupom fiscal? Então, o aspecto qualitativo é isso. É a qualidade da informação e a como ela é representada na contabilidade, né? Aspecto quantitativo. A gente está vendo aqui essa nota fiscal, esse exemplo de nota fiscal, né? Que diz o que para a gente? Que foi adquirido uma quantidade, né, com 30 quantidades unitárias, né, a um valor unitário de R$30, né, uma quantidade, valor unitário de R$30, que seria uma norma, né, da ABNT, alguma coisa em forma digital. Então, isso, quando vai para a contabilidade, quando vai para o escritório, quando vai para o departamento fiscal registrar, essas informações são importantes para que eles possam atender até... Lembra que a gente falou que o governo também participa da contabilidade de uma empresa? Aí, aqui entra isso. A gente, quando se tem uma contabilidade, quando a gente vai atender obrigações acessórias para o governo exige algumas informações. Uma delas é a representação de forma adequada de uma nota fiscal, né? Se a quantidade está correta, se o valor unitário está ok, se o valor total da nota está ok. Então, quantidade na contabilidade tem vários atendimentos, né? É mais para a parte fiscal, mas a parte contábil, mesmo que a gente está vendo de contabilidade, o que é a contabilidade, isso representa bastante. Então, tudo que entra na contabilidade, tudo que é registrado, que é escriturado, ele é representado ele tem que ter esse aspecto qualitativo e quantitativo. Dando seguimento aqui. O que são atos administrativos, né? Dentro da contabilidade? Atos administrativos são atos que ocorrem em uma empresa, mas não provocam alterações patrimoniais em uma empresa. Por exemplo, a admissão de um colaborador, a assinatura de um contrato de compra e venda, fiança em favor de terceiros, etc. Isso são atos administrativos, né? Tudo que é feito contratualmente, que tem assinatura, isso não altera o patrimônio líquido, ele não é registrado contabilmente, não tem um débito e um crédito para ato administrativo. Isso não tem. A contabilidade, ela só registra fatos administrativos, que eu vou explicar para você o que significa, mas um resumo de um ato são as atividades normativas da empresa do dia a dia, igual foi colocado aqui, a admissão de um colaborador, a rescisão de um colaborador. Obviamente tem as verbas rescisórias a serem pagas e que posteriormente vão ser registradas na contabilidade, mas o ato de admitir e o ato de demitir, por exemplo, não é registrado. Ok? Então aqui a gente está dando continuidade. Por não provocarem modificações no patrimônio, os atos administrativos não são contabilizados. Entretanto, alguns deles, considerados relevantes, tendo em vista que seus efeitos podem se traduzir em modificações futuras no patrimônio, deverão ser contabilizados. Por mais, aí a gente entra numa visão gerencial, né? Por mais que a admissão e demissão e conquista de novos clientes não são fatos, eles são atos. Por exemplo, quando uma Embraer, né, a gente tem época de crise, mas quando uma Embraer, uma Johnson, né, tem uma admissão em massa ou uma demissão em massa, dependendo da relevância disso, é contabilizado através de auditoria na contabilidade. Né? Eu tenho um projeto aí que está para sair daqui a 6 meses e eu vou admitir 500 ou 1.000 funcionários, porque é uma obra muito grande. Isso pode ser contabilizado. Como aqui fala, ó, apesar de não serem fatos, né, que não são contabilizados, mas eles podem trazer modificações futuras no patrimônio. Então, são atos relevantes que podem ser
podem vir a ser fatos relevantes. Então, isso é contabilizado. Nos demais não são contabilizados, somente fatos mesmo. Okay? Então, agora vamos para fatos, né? A gente está falando tanto dos fatos. Então, os fatos contábeis ou fatos administrativos são ocorrências que têm por efeito a alteração da composição do patrimônio, seja em seu aspecto qualitativo ou em seu aspecto quantitativo. São todos os eventos que ocorrem na empresa, passíveis de se determinar um valor monetário. Quais são esses fatos? Pagamento de despesas fixas, compra de material para revenda, recebimento de clientes. Então, tudo isso que tem um cunho financeiro é um fato administrativo, é um fato contábil e ele é registrado na contabilidade, ele é escriturado. Então, a gente vai falar um pouco agora de lançamentos contábeis, né? Como que os fatos, né, são representados através dos lançamentos, que é o input disso na contabilidade, né? O input disso através do sistema contábil, que é levado isso para o balanço, que é levado isso para as demonstrações contábeis. Então, lançamento é o registro dos fatos contábeis, que são aqueles que provocam mudanças no patrimônio da empresa. Ele é feito em ordem cronológica e devem obedecer às técnicas contábeis conforme a legislação. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó, quando você vai entrar com um lançamento, a escrituração de um fato, o que é aceito, o que é primordial? A data, né, o dia, o mês e o ano que ocorreu o registro, qual que é a conta devedora, né, a conta que vai ser debitada. É importante saber que essa conta sempre vem primeiro no lançamento, né, que é para onde está sendo aplicado aquele valor. Lembra que a gente falou? Débito, aplicação e crédito, origem. E o crédito consiste na conta a ser creditada, né? A origem do valor. E o histórico do lançamento. O histórico do lançamento é importantíssimo num lançamento contábil, porque é ele que vai determinar, que vai dar o rastreamento do documento que foi base. Lembra que a gente falou de aspectos qualitativos? É o documento que vai ser base para aquele lançamento. Então, por exemplo, ó, o que vai no histórico? Demonstrar o que foi comprado, o que foi vendido, informar o número do documento fiscal e o nome do fornecedor ou cliente. Então, um lançamento contábil se resume nesse slide. Tá? É a data, a conta devedora, a conta credora e o histórico do lançamento, que é o que foi comprado, o que foi vendido. Ok? Aqui a gente tem exemplos de lançamentos contábeis. Tenho dois aqui, né? Então, o primeiro, compra de um veículo à vista por R$50 mil. Qual que é o lançamento? O débito é o quê? É a aplicação, para onde eu apliquei o dinheiro, 50 mil. O crédito é o quê? A origem do valor, tá? Então, é a conta caixa, eu comprei à vista, tá? Venda de produto à vista por R$500. Exemplos bem simples, tá? Débito, para onde foi o dinheiro? Para o caixa. Da onde que veio o dinheiro, qual que é a origem? Venda de mercadorias. A crédito. Ok? Então, você, empresário, interessado na área contábil, aluno, basicamente, a gente viu nessa aula a metodologia, né? Como que é feito a parte de escrituração de um lançamento, a escrituração de um pagamento, de um recebimento. A gente viu aspectos qualitativos e quantitativos, o que é necessário para a gente registrar um lançamento na contabilidade. A gente falou sobre plano de contas também. O que é um plano de contas, né? Ele segue um parâmetro, né, estabelecido pelo CRC. Então, essa quarta aula serviu para a gente falar sobre um resumo sobre esses assuntos. A gente se vê na quinta aula e vamos falar sobre demonstrações contábeis na próxima aula. Muito obrigado pela aquisição do material e a gente se vê na próxima aula.